Presos 2 suspeitos de atropelar policial militar durante blitz de trânsito em Vitória. Menina de 5 anos cai de escorregador em creche na Serra. Ela teve ferimentos na cabeça e está internada em estado grave. Não se acham ladrões, mas adoram levar uma plantinha para casa. Jardins e canteiros de Vitória são alvo de espertinhos que perderam a educação e cometem um crime. Chuva e acidente. 2 pessoas morreram hoje à tarde num engavetamento na BR-101 em Vila Velha. Celular no horário de trabalho dá demissão por justa causa. Um estudo americano mostra que o uso do aparelho é a principal causa da queda de produtividade nas empresas. Governo anuncia corte de gastos. Entre as ações, extinção de cargos comissionados e órgãos públicos. O Estado também pretende usar 125 milhões de depósitos judiciais. Um dos objetivos é conseguir manter o pagamento dos funcionários em dia. Fim de semana de guarda municipal parada. Agentes se disseram impedidos de trabalhar por falta de chefia. Bandidos explodem caixa eletrônico do IFES em Colatina, agiram rápido e levaram todo o dinheiro. E a partir de amanhã, a Agência do Trabalhador de Vitória tem novo horário e endereço. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Menina de 5 anos cai de escorregador em creche na Serra. Ela teve ferimentos na cabeça e está internada. Essa é a pequena Isabelle Vitória, de 5 anos. Ela está internada no hospital após ter sofrido um acidente no parquinho dessa creche municipal na Serra, que fica no bairro Carapina Grande. A família diz que a criança se acidentou na última quinta-feira. A menina caiu de um escorregador. A gente ouviu pela professora que ela caiu do escorregador, caiu com o corpo todo. E fez um barulhão, mas ela levantou, falou, mas quando a gente chegou aqui ela já não estava falando mais. Eles ainda dizem que na queda, Isabelle teria ferido a cabeça e a região do pulmão. O socorro teria demorado cerca de 30 minutos. O que mais me deixou revoltada foi o caso da menina cair, da Isabelle cair, e ninguém prestou o socorro que deveria ter. O posto é logo aqui, não custava ele sair lá correndo porque tinha médico no momento para poder prestar um socorro imediato. Eles não prestaram socorro, esperou o pai chegar. Esse vídeo gravado pela família mostra as condições do parquinho. O chão é de piso, o que ofereceria um risco maior para as crianças. Quer que bota areia, ou grama, o que puder colocar e tampar. Nós queremos justiça mesmo e queremos que os pais, todos aqueles que têm filhos que já caíram e fecharam a boca com medo de chamar a imprensa, que eles tenham a responsabilidade também de chamar no momento que o filho cai e machuca, que não é a primeira vez. A prefeitura informou que a criança estava fazendo uma atividade com a turma no parquinho com a devida supervisão quando aconteceu o acidente. Os pais foram imediatamente informados e a criança levada para atendimento médico. O município lamenta o ocorrido e está oferecendo todo o apoio à família. O estado de saúde da menina é grave. Presos 2 suspeitos de atropelar um PM durante uma blitz de trânsito em Vitória. Para a polícia, o motorista teve a intenção de matar. Um vídeo mostra o momento em que o militar é atingido. Este foi o carro que atropelou o policial militar Diego Batista de Souza, de 29 anos. Segundo a polícia, o veículo foi roubado por 3 criminosos armados no começo do mês em Vila Velha. 2 suspeitos de 18 e 27 anos foram detidos hoje no bairro Grande Vitória, aqui na capital. Recebemos as imagens e hoje pela manhã nós fomos até as residências dos envolvidos e fizemos a prisão. O policial participava de uma blitz de trânsito e teria dado ordem para que o veículo parasse, mas o condutor fez o contrário e acelerou o veículo. Ele acabou atropelando o policial militar e em seguida fugiu aqui do local em alta velocidade. O policial ele foi atingido, ele bateu no capô do veículo. Após isso, ele caiu na lateral do veículo, ficou agarrado na lateral do veículo, foi arrastado por 25 metros e tudo isso aí os outros policiais trouxeram em depoimento e isso aí fica muito claro, a intenção dele
tanto em atingir o policial e pós atingir, não parar o veículo, é dolo direto, a intenção de matar o policial. O soldado foi socorrido e levado para este hospital particular. De acordo com a polícia, a placa original do carro foi substituída por outra, igual à do veículo de uma médica, de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. A médica chegou a ser acusada na internet de ter atropelado o PM, depois que os dados dela foram divulgados em grupos de WhatsApp. Eu nem sabia, aí meu irmão que mora em Vitória me ligou falando que minha foto estava exposta, meu perfil do Facebook, ele me fez print, me mandou inclusive sobre isso, eu falei, Jesus, que isso? Não tenho ideia da repercussão disso nas redes sociais, até porque até o momento a minha preocupação se dava em dois aspectos. A primeira, o estado de saúde do nosso policial, como é que ele estava, em que circunstâncias aconteceram a ocorrência de ontem. E segundo, na prisão dos indivíduos envolvidos. Toda a repercussão nas redes sociais, o uso devido ou indevido das redes sociais, certamente vai ser apurado. A dupla será encaminhada ao presídio. O estado de saúde do policial é estável. O perigo do uso do celular no ambiente de trabalho. Um estudo de um site de recrutamento americano mostra que a maioria dos gestores relacionou o uso do aparelho com a queda de produtividade. E atenção, o uso pode dar demissão por justa causa. Nesta loja de sapatos, a partir do momento em que a vendedora entra no estabelecimento para trabalhar, o celular sai de cena. É regra. Durante o expediente de trabalho, nada de olhadinha no smartphone. No ato do treinamento, a gente aborda a situação como o uso de normas e procedimentos da empresa, que o celular deve ficar guardado em modo silencioso dentro da sua bolsa no armário. A medida adotada nesta loja foi necessária porque a produtividade dos funcionários já não era a mesma por causa do celular. E esse comportamento é percebido em muitas outras empresas. Um site americano de busca e recrutamento realizou uma pesquisa em que 55% dos gestores de empresa apontaram o celular como o maior culpado pela queda na produtividade. Vários funcionários, várias pessoas utilizando de uma forma insensata, a produtividade cai, a empresa começa a perder negócios, começa a ter perda de clientes, porque saem insatisfeitos, vendo que as pessoas estão mais atentas ao celular do que elas mesmas. Então há uma perda geral para todo mundo. E não é só a produtividade que o funcionário deve levar em consideração. A partir do momento em que o foco vira o aparelho eletrônico, o risco de perder o emprego aumenta. E sim, pode render justa causa. Geralmente as pessoas são advertidas, às vezes são advertidas verbalmente, depois por escrito, podem ser demitidas até mesmo por justa causa e vai refletir depois nas referências dessa pessoa, ou seja, a carreira dela começa a se comprometer por mau uso do celular. A relação cliente e vendedor também fica prejudicada. Hoje o tempo da gente já é tão curto que normalmente a gente passa numa loja no horário de almoço ou no final da tarde e a gente tem só aquele intervalinho para comprar. Então se você entra numa loja e o vendedor está dando mais atenção para um celular ou até mesmo com outras coisas, tirando a atenção dele, acaba o quê? Que você perde o seu tempo, A dica é simples: celular durante o trabalho só em caso de emergência. O funcionário deve procurar saber se há um regulamento, se há uma regra de conduta para que mantenha o uso do celular. Se caso não haja essa regra de conduta, ele tem que saber usar de forma comedida e preferencialmente rápida. Tendo uma disciplina ao usar o telefone, você vai manter a sua produtividade, vai manter bem visto pelo chefe, pela liderança, então vira um diferencial sim. Quem gosta de plantas já sabe, tem sempre alguém querendo levar uma muda ou uma sementinha, Só que nas ruas de Vitória, as cenas de furtos são cada vez mais comuns. A mulher caminha tranquilamente pela calçada. Ela carrega algumas sacolas e vai em direção ao canteiro de flores. Discretamente se aproxima das plantas e pega algumas mudas. O furto acontece em plena luz do dia, por volta das 8h40 da manhã. Mas a ação não para por aí. Ela vai até outro ponto do canteiro e pega mais algumas mudas. Aí um comerciante se aproxima e tenta falar com a mulher. Só então ela vai embora e ainda sai chateada. Eu sempre quando vejo alguém pegando, eu venho
orientar a pessoa, dizer, olha, não faça isso, tal, você pode colaborar trazendo uma plantinha, tal. E é difícil, viu, porque nós temos uma cultura muito forte. Normalmente algumas pessoas rebatem, ficam com raiva de eu estar falando alguma coisa, né? Dizem que isso é da prefeitura, que eu não tenho nada que cuidar disso, que eu não tenho nada a ver com isso. O jardim fica no centro de Vitória, perto da Praça Costa Pereira. Hoje cedo, mais um furto. Um vaso de plantas foi levado por um homem que usava um capuz. O vaso era semelhante a esse, estava na frente da loja. A pessoa que faz um papel desse, que pode chamar de papelão, que devia de ter um pouco mais de vergonha na cara, ao invés de tirar, trazer e colocar alguma coisa aqui, uma orquídea. O paisagismo deixa a cidade mais bonita e é feito pelas prefeituras, mas para manter as praças e jardins bem cuidados, o município tem um custo. E quando alguém destrói as plantas, esse custo fica ainda maior. E quem paga a despesa somos nós mesmos. Agora repare nesta outra imagem. 2 homens chegam caminhando por volta das 8h30 da noite. Eles se aproximam das jardineiras e descaradamente levam uma delas. Em outra câmera é possível ver que os 2 atravessam a rua e nem se preocupam com a movimentação. O furto foi na última quarta-feira em Jardim da Penha, bairro nobre da capital. São rapazes, né, bem apessoados, são rapazes bem vestidos, estudantes, provavelmente levaram para casa, acharam engraçado, né, cometer um furto, né? Achar que era só molecagem, mas é crime, né? E esta não foi a primeira vez que um objeto foi furtado na frente da loja. No ano passado, o alvo dos criminosos foram umas mesas da padaria que funcionava aqui. Depois de 3 anos de funcionamento, o comerciante decidiu fechar a padaria. Ele afirma que o prejuízo nem foi tão grande, se comparado com a decepção ao ver esse tipo de cena. Coisas como essa não tem a ver com segurança pública, tem a ver com educação. O povo precisa ter um pouco mais de educação. Pois é, disse tudo, né? Mais que saber que se trata de um crime, é repensar as atitudes e agir com educação. Atos de vandalismo como esse e outros geram um prejuízo de mais de R$4 mil por mês aos cofres públicos. Denúncias podem ser feitas pelo 156. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas num engavetamento na BR-101 em Vila Velha. A batida envolveu 4 carros de passeio e um caminhão. Um homem e uma mulher que estavam no Fiat Strada morreram na hora. A passageira de um Voyage e o caminhoneiro ficaram presos e foram encaminhados ao pronto atendimento de Guarapari. O tráfego ficou lento na região. O governo anuncia corte de gastos e extinção de cargos comissionados. Também pretende utilizar parte do dinheiro de depósitos judiciais. São mais de R$125 milhões. O objetivo é manter as contas equilibradas e garantir o pagamento dos servidores. As mudanças sugeridas pelo governo incluem a fusão de agências, extinção de órgãos públicos e redução de despesas administrativas. Com a medida, 32 cargos comissionados serão cortados, gerando uma economia anual de quase R$3 milhões. Por exemplo, ao fundir 2 agências em uma só, a gente passa a dispensar a área administrativa de uma agência e uma direção geral também. E, ao mesmo tempo que a gente faz a extinção de 2 autarquias, o IDURB, que passa a se incorporar à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e a SUPIM, que passa a se incorporar à Secretaria de Desenvolvimento. As medidas serão enviadas à Assembleia Legislativa e, para serem aplicadas, precisam ser votadas e aprovadas. O governo também vai enviar um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a utilizar 60% dos recursos provenientes de depósitos judiciais. Um valor de aproximadamente R$125 milhões, que, aliado às outras medidas, ajudaria na organização das contas do Estado e a garantir o pagamento de funcionários em dia até dezembro. Esses recursos serão aplicados para cumprimento de outros compromissos pelo Estado, inclusive para fazer face às despesas com pessoal, né? Porque nós vivemos um período de equilíbrio, mas com caixa apertado, todos sabem a situação que os outros estados têm vivido e nós estamos trabalhando para que esse equilíbrio seja mantido. As medidas ainda devem ser aprovadas pelos deputados.